Saudos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que mais uma vez quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículos 5 e 6, amém? Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo, amém? Vamos ler com a irmã Tayla. A palavra do Senhor diz assim: E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Amém, amados? Amados, esta fala é do rei Salomão. O rei Salomão, amados, estava preocupado de ele não dar conta da grande construção do templo de Deus, porque até então, né, o nosso Deus ainda não existia nenhum templo construído para ele, né? Apenas existia a tenda, não é, amados? A tenda, a arca da aliança, então não existia templo. E Davi queria construir um templo para a casa de Deus, mas o Senhor não permitiu, porque Davi foi um homem de guerra e ele tinha muito sangue nas suas mãos. Mas Deus falou que para Davi ficar tranquilo, que Salomão, o seu filho, quando fosse rei, iria construir o templo para o Senhor. E se nós lermos aqui em 1 Crônicas 28, nós vamos ver Davi falando com Salomão o seguinte, 1 Crônicas 28, 9 e 10. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Amém? Então, Salomão não estava construindo um templo porque ele queria, mas porque era uma ordenança do Senhor, né? De um desejo que nasceu no coração de Davi. E nós sabemos, amado, que o nosso Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que a palavra dele vai nos dizer, lá em Atos 7:49, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? E agora, irmã Tayla? Deus falou que ele não habita em templo feito por mão de homens, né? Diz aqui: que casa me edificareis vós, se o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés? E o próprio rei Salomão disse que Deus, né, nem o céu, nem os céus dos céus não podem conter, e quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? E agora? Será que é uma contradição das Escrituras? O que os irmãos me dizem? Não, amados, não é uma contradição da Escritura. Primeiro, Deus mandou sim que lhe construíssem um templo, porque antes, né, o povo de Israel carregava uma tenda, porque o povo de Israel ainda não tinha uma terra para habitar, eles eram peregrinos no deserto. Mas depois que eles assentaram, né, fincaram o pé no chão, Deus lhes deu a terra de Canaã, a terra prometida, Deus autorizou que fosse construído um templo para a casa de Deus, sim. Porém, não por mão de Davi, mas por seu filho Salomão. E Salomão ficou tão preocupado com a obra da casa do Senhor, dele não dar conta, que ele chamou o rei Irão, o rei de Tiro. Ele falou: olha, você deu tanta madeira, tanto material para a casa de Deus, né, quando meu pai era vivo, então me ajude a construir. E diz a palavra do Senhor que o rei de Tiro cedeu muitos trabalhadores, deu muito tesouro para a construção do templo.
do Senhor. Mas, amados, o que eu quero frisar aqui é o seguinte: muitos hoje ficam se firmando numa palavra que diz, né? Deus não habita em templo feito por mão de homens. O templo do Senhor somos nós. E realmente a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios 3, 16 e 17: vós sois o templo de Deus, e o Espírito Santo habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não é, amados? Sim, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Quem? O nosso corpo. Então, por que, irmã Tayla, precisamos ir para a igreja? Amados, o Senhor Deus, Ele mesmo nos disse: a minha casa será chamada casa de oração. Lá em Isaías 56, 7, uma casa de oração para todos os povos. E Jesus mesmo citou essa escritura lá em Mateus 21, 13. Quando ele foi para o templo e havia muitos vendedores, muitos cambistas vendendo vaso, vendendo animaizinhos lá na porta do templo para as pessoas comprarem e oferecerem o seu sacrifício. Mas o Senhor Jesus não gostou, porque ali estava tendo comércio na casa de Deus, ainda que era no pátio, não era lá dentro, não pode ter, amados. Então ele disse: vós fazeis da minha casa covil de ladrões e salteadores, mas Deus falou que a minha casa será chamada casa de oração. Então, amados, hoje muitos entendem errado, distorcem o que é o templo de Deus. Muitos, amados, fazem comércio dentro da casa de Deus e Deus não se agrada. Então, por isso que muitas vezes muitos irmãos deixam de querer ir para a casa de Deus, mas isso está errado, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Atos 2, 42, 46, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, ou seja, eles estavam unidos. E o 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não é, amados? E também é na casa de Deus, servindo ao Senhor num templo, que nós vamos, né, nos reunir com os nossos irmãos, tomar a Santa Ceia, obedecer os nossos pastores, aprender com o ensinamento. Lá em Hebreus 13, 17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque senão não teria proveito algum. Então, meus amados, existe sim templo, existe sim o pastor, existe sim, amados, que nós vamos à casa de Deus, porque ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. E é isso que Salomão estava dizendo: eu vou edificar uma casa para Deus morar? Não, senão para queimar incenso, senão para nós adorarmos ali a Deus, nos reunirmos para o adorar. Mas o Senhor Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E lá em Isaías você também vai ver que a glória de Deus enchia o templo, lá em Ezequiel, perdão. Então, amados, Deus se agrada sim de nós nos reunirmos na casa dele, mas para orar. Aqui, amados, quando diz queimar incenso, simboliza a oração dos santos, né? Lá em Salmos 141, 2 diz: suba até vós, Senhor, a minha oração como incenso. E no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, também diz: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o incenso aqui no Antigo Testamento simboliza a oração do povo de Deus, a oração dos santos. Por isso, amados, que eu costumo orar: Senhor, que a nossa oração suba como incenso de cheiro suave às suas narinas, porque a nossa oração, a nossa lágrima, o nosso clamor
sobe até o trono de Deus, como a fumaça do incenso sobe, irmão. Quando você acende um fogo, quando é aceso um incenso, quando é aceso até uma fogueira, a fumaça tem como se esconder? Não, a fumaça ela vai até o céu. E assim é a nossa oração diante de Deus, mesmo em voz alta, em voz baixa, em pensamento, gritando, clamando, a nossa oração sobe até o trono da graça. Nós oramos no templo, oramos em casa, oramos no quarto, como o Senhor diz, tu vai até o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Mas diz aqui, amados, que os irmãos oravam até nas casas, na beira dos rios, onde a igreja se reunia, não é? E então, você pode dizer, irmã Tayla, mas aqui onde eu moro não tem igreja, então reúna-se na casa de algum irmão, porque diz aqui que os irmãos se reuniam na casa uns dos outros, né? Olha o que diz aqui, Colossenses 4,15. Saudai os irmãos em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Então, não importa se você adora o Deus no templo, ou na sua casa, ou na casa dos irmãos, o importante é se reunir e ter esta comunhão. Mas se você tem a oportunidade de ir à igreja, de ir ao templo da casa do Senhor, vá, meu irmão, porque isso é bom e agradável a Deus. Olha o que Davi falou, quem dera, Senhor, eu morar na tua casa todos os dias. E ele também diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos. Muitos estão apostatando da fé e falando, até proibindo que os irmãos vão para a igreja, que os irmãos obedeçam seus pastores. Não, a gente tem só um pastor que é Jesus. Então, porque Paulo falou aqui na carta aos Hebreus, que eram os irmãos judeus, que ele obedecessem aos pastores deles. Pastores. Muitos dizem, não, eu só tenho um pastor que é Jesus. Sim, Jesus é o sumo pastor, é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Mas ele deixou aqui nesta terra pastores, homens de Deus, para nos guiar, para nos ensinar. Aleluia! A não ser que o seu pastor amado esteja com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, desobedecendo a palavra de Deus, aí você não deve obedecer a ele. Mas se ele estiver te ensinando certo, obedeça, ore, lembre dele, porque está escrito lá em Hebreus 13, que é para nós lembrar, para nos ajudar, para nós obedecer os nossos pastores. E ele diz até para nós imitarmos o bom exemplo deles. Então, amados, não se desviem da palavra de Deus. Hoje eu citei muitos versículos para vocês verem, amados, que tudo o que foi falado aqui tem base bíblica. Então, cuidado, amados. Não pegue um versículo isolado. Lembra que eu disse no começo? Será que a Bíblia está se contradizendo? Porque Deus diz, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa vocês poderiam me edificar? Ou qual seria o lugar do meu repouso? Mas ele também diz, a minha casa será chamada casa de oração. E também diz que os servos do Senhor, os apóstolos, eles se reuniam no templo com os irmãos, na comunhão, no partir do pão. Então vigia, amado irmão, vigia. Sabe por que Deus falou isso? Porque muitos idolatravam o templo. Chegaram até Jesus e falaram, vê, Senhor Jesus, o templo que foi construído, como é lindo, como era maravilhoso, como é rico, como tem riqueza de detalhes, pedras preciosas. E Jesus falou, olha, por que vocês estão admirados do templo? Destruam esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Só que Jesus começou falando do templo, construção, né, de alvenaria, e terminou falando dele mesmo, porque ele disse, o mais importante não é o templo, a alvenaria, o templo, construção. O templo, as 4 paredes do templo, construído, sei lá, com pedra, com tijolo, com bloco, com madeira, porque existe também as igrejinhas de madeira, né? Uma igrejinha de barro, com telhadinho de zinco, com telhado de palha, não importa. Mas o mais importante é o templo do Espírito Santo, como nós lemos aqui. E se nós somos casa de Deus, se nós somos templo, a Bíblia diz que o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós temos que santificar e cuidar dessa nossa casa. Então, nós devemos sim ir à casa do Senhor. Nós devemos sim nos reunirmos, né, na casa de Deus, no templo de Deus. Mas o mais importante é o templo, o nosso corpo,
que é templo do Espírito Santo de Deus. Então devemos cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, porque o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus e o Senhor Jesus mora em nós. Ele vive em nós. Não é? Então devemos cuidar dele, cuidado com o que você faz com o seu corpo, né? Muitos falam, não, Deus não quer o corpo, não, Deus só quer o coração, e não é assim. Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nos vestir com ordem, com decência, não andar nu, cobrir o nosso corpo, não marcar, não machucar, não beber, fumar, coisas que fazem mal ao nosso corpo, ao nosso organismo, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, fique com essa palavra nesta manhã. Não deixe de congregar aonde você puder congregar, porque eu sei que devido à pandemia, muitos templos estão fechados, mas alguns estão abertos, né, com vigilância, mantendo a localização das cadeiras distante umas das outras, exigindo o uso de máscara, né, passando álcool gel, evitando, né, os abraços, e vai lá. Adore a Deus no templo enquanto você pode, porque vai chegar dia, meu amado irmão e amada irmã, que não vamos poder mais. Vai chegar dias que não teremos mais essa oportunidade. Então aproveite a oportunidade que Deus te deu. Você não pega um ônibus lotado, um trem lotado para ir trabalhar? Então por que não ir à casa do Senhor adorar ao Rei da Glória? Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, recebam essa palavra que veio direto do coração de Deus para o seu coração, né? Porque neste tempo de pandemia, muitos têm deixado de ir à igreja e não querem ir mais, aproveitaram a desculpa para deixarem mesmo de congregar, mas se não for por um motivo de força maior, amado, se você não for do grupo de risco, se você não estiver com sintomas gripais e a sua igreja está aberta, vá para a igreja se reunir com os irmãos, adorar a Deus, orar, porque a casa de Deus é chamada casa de oração. Ore na sua casa, mas ore também com os irmãos, participa da comunhão, amado, que você vai ter na casa de Deus, onde você vai participar do corpo e do sangue de Cristo, da Santa Ceia, poder louvar a Deus juntamente com os irmãos, amém? Ouvir a palavra do pregador, do seu pastor, da missionária, e aprender uns com os outros, porque isso é bom e agradável a Deus, amém? Não se esqueça, amado, de passar lá no canal. Vou estar postando essa palavra no canal, Tayla Roberta de Lima, né? E na medida do possível vou atualizando aí, por causa desses dias aí de final de ano. Eu andei um pouco em falta em postar os áudios no canal, mas vou estar postando lá para os irmãos poderem estar compartilhando, ouvindo, assistindo, me ajudando a levar as boas novas de salvação. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. E você, amado irmão e irmã, que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que você tem observado muitas coisas erradas nas igrejas, isso te escandalizou de tal forma que você tem até raiva de crente, não quer ser crente, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Veja todas essas passagens bíblicas que nós estudamos juntos, não é? Aonde Deus nos convida para adorar a Ele na casa dele. Aceite Ele, liberte-se do pecado, liberte-se do jugo do mal, porque Jesus é quem há de fazer isso por você e pela sua vida. Ore assim comigo, Senhor Jesus. Nessa hora, eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à vida eterna. Salva minha família e não deixe eu olhar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe eu me escandalizar com as coisas que têm acontecido nos últimos tempos, nem eu me apostatar da fé, mas que eu venha permanecer firme, unânime, juntamente com os irmãos, meditando nas Escrituras, orando e jejuando todo o tempo. E me ajuda, Senhor, a permanecer fiel até o fim, para que eu receba a coroa da vida eterna. Amém. E a paz do Senhor Jesus.